Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, a Catequese no seu dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e nós vamos continuar então os nossos podcasts falando sobre o mês missionário. Hoje, dia 12/10, dia de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. E também celebramos hoje a memória litúrgica do Beato Carlos Acutis. Neste dia tão especial para todos nós, católicos e devotos de nossa mãezinha, viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Esses versos são cantados em todo o Brasil, em honra à padroeira do país, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, cuja solenidade a Igreja celebra hoje, dia 12 de outubro. A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada em 1717, na época com a notícia da passagem do Conde de Assumar pela vila de Guaratinguetá. Os pescadores Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves saíram para pescar no rio Paraíba. Após muitas tentativas sem êxito, foram até o porto de Itaguaçu. João Alves lançou a rede nas águas e apanhou o corpo de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição sem a cabeça. Lançando novamente as redes, pegou a cabeça que faltava da imagem. E o que se seguiu foi uma pesca abundante para os 3 humildes pescadores. É muito bom fazermos essa memória da nossa mãezinha, Nossa Senhora Aparecida. E hoje também não podemos esquecer que celebramos os dias das nossas lindas e abençoadas crianças. Fazemos lembrança também e recordamos que hoje, dia 12 de outubro, o Beato Carlos Acutis, que morreu em 2006 aos 15 anos de leucemia, durante a doença ofereceu seu sofrimento pelo Senhor, pelo Papa e pela Igreja. E costumava dizer, a Eucaristia era sua autoestrada para o céu. A sua vida é um modelo particularmente para os jovens, a não encontrar gratificação somente nos sucessos efêmeros, mas nos valores perenes que Jesus sugere no Evangelho. Ou seja, colocar Deus em primeiro lugar nas grandes e pequenas circunstâncias da vida. E para servir aos irmãos, especialmente os considerados últimos. Muito bem, queridos irmãos e queridas irmãs, fazendo memória hoje de Nossa Senhora Aparecida e também do Beato Carlos Acutis, nós vamos continuar então as nossas reflexões sobre o mês missionário, inspirados hoje em Nossa Senhora Aparecida e Beato Carlos Acutis, grandes missionários sempre a caminho e junto de Deus. E hoje nós somos convidados a ouvir o que vimos e ouvimos no mundo do trabalho. A pandemia no Brasil, além de causar inúmeras mortes, aumentou graves problemas relacionados ao mundo do trabalho, especialmente para a classe trabalhadora. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE, no início de 2021, o desemprego atingiu 14,3 milhões. Os trabalhadores subocupados chegaram a 34,2 milhões. E os trabalhadores por conta própria totalizaram 23,5 milhões. Entre os 5 milhões da população economicamente ativa, 31,1 milhões estavam na informalidade e 9,9 milhões de trabalhadores do setor privado estavam sem carteira assinada, sem contar os de trabalho doméstico. Soma-se a esses problemas disparidade de renda em desfavor da mulher trabalhadora, a discriminação racial, comprovada pelos 72,9% de desocupados que se declaram pretos ou pardos. As condições inseguras de trabalho geradas pela crescente terceirização, que tem causado incremento de acidentes de trabalho e aumento de doenças profissionais, e o agravamento da insegurança alimentar.
que em 2020 já atingia 117 milhões de pessoas, com 19 milhões delas em situação de fome. E em 2021 esses números aumentaram. Nos últimos 5 anos, esse aumento foi de 43,7%, afetando inclusive o meio rural. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, o grande número de empresas que fecharam durante a pandemia foi compensado pelos muitos pequenos negócios que surgiram, com destaque para os microempreendedores individuais. Muitos desses negócios e seus empregos foram submetidos à lógica da precarização gerada pelas reformas trabalhistas, condicionando-os à baixa renda sem garantir direitos fundamentais. Essas reformas debilitaram também as organizações sindicais da classe trabalhadora, tornando os problemas do mundo do trabalho muito mais desafiadores. E vamos ouvir agora a palavra de Deus que vem para iluminar a nossa vida. Faremos hoje a leitura do texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 33 ao 35. Paulo disse: Agora entrego-vos a Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para edificar e dar herança a todos os que foram santificados. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que trabalho desse modo se deve ajudar aos fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. E para a nossa reflexão, o que esta leitura vem nos dizer nesse dia de hoje? O texto faz parte do discurso de despedida do apóstolo Paulo. Ele convoca as lideranças das comunidades de Éfeso e faz as últimas recomendações, comunicando-lhes o essencial, pede que continuem firmes no anúncio e na vivência do Evangelho. Essa vivência exige capacidade de amar, de ser solidário com os empobrecidos e enfraquecidos. Paulo se apresenta como exemplo a ser seguido. Ele mostra aos dirigentes um padrão de comportamento, desejando que eles o seguissem, servir a Deus e trabalhar. O fruto do trabalho deve garantir o sustento deles, mas também servir para socorrer com generosidade as pessoas necessitadas. O ouro, a prata e as vestimentas de luxo, no mundo bíblico, significaram riqueza acumulada. Paulo é contra a acumulação e pede que os dirigentes se libertem desse perigo. Apresenta suas mãos calejadas, que são a prova de sua dedicação aos pobres. O fruto do trabalho precisa ser partilhado. Nada de acumulação ou de viver à custa da comunidade. Paulo acreditava e sentia na prática da sua vida que dar, partilhar, distribuir é melhor que receber. O amor pensa nos outros mais do que em si mesmo. O amor tem mais prazer em dar do que em receber. Ele é altruísta. O amor não tem preconceitos nem fronteiras. E fazendo a nossa reflexão nesse nosso podcast de hoje, recordando e falando sobre o mundo do trabalho, onde sofreu muito com essa pandemia, muitas empresas se fechando, as pessoas não tendo mais como manter-se. E muitos optaram por abrir o seu negócio, individual, pois perderam seus empregos, então resolveram investir naquilo que sabem fazer e podem fazer. E na leitura de hoje, ouvimos o apóstolo Paulo dizendo que é muito melhor dar do que receber. Devemos estar sempre ajudando uns aos outros, pensando naqueles nossos irmãos que sofrem. E o fruto do trabalho gera alegria, gera o amor. Aqueles que trabalham para o bem, em favor do bem e em favor daqueles que sofrem muito. Principalmente aqueles que estão enfrentando grandes dificuldades financeiras, tiveram que fechar os seus negócios,
que eles possam encontrar a força para continuar a seguir adiante. E lembramos também daqueles que hoje estão muito necessitados de alimento, de atenção e de cuidado, que possamos ser sempre missionários trabalhando na messe do Senhor, sempre a favor do amor, da caridade e cuidando do mais pobre, do mais necessitado. Para isso, façamos um compromisso com a vida. Que compromisso podemos assumir para superar o desemprego e amenizar as dores dos desempregados? Você pode estar respondendo aí nos comentários. Vai ser muito bem-vindo a sua colocação, nos ajudando nesse projeto de evangelização. E não se esqueça de deixar a sua curtida, a sua partilha, que é o seu comentário, e compartilhar com mais pessoas dos nossos podcasts para que possamos alcançar muito mais e ir muito mais longe com a sua ajuda. Pedimos a Nossa Senhora Aparecida que abençoe o seu dia de hoje, abençoe as crianças, as famílias, o mundo, o nosso Brasil. E pedimos também a Carlos Acutis, Beato Carlos Acutis, que ele possa iluminar os nossos jovens, ele que é o padroeiro da internet, para que façam da internet um uso de evangelização, o uso do bem, não para o mal, só para o bem. No nosso podcast do dia 11, nós temos uma partilha aqui da nossa irmã Cecília Duarte, onde ela diz: ouvimos nesse podcast falando sobre os indígenas que não são respeitados em suas culturas. O que eles mais precisam de suas terras é tudo para eles. Isso precisamos aprender com eles, eles que cuidam da mãe natureza, que têm as suas terras invadidas e aí perdem seus lugares e também não podem mostrar a sua cultura, que é algo que faz parte da nossa história. Por isso devemos continuar a favor dos povos indígenas, porque eles são histórias para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para a geração futura. Que possamos preservar essa memória e sempre rezar por eles que estão lutando e cuidando da nossa terra. A todos, uma ótima e abençoada terça-feira e que Nossa Senhora Aparecida possa cobrir-nos todos com seu manto sagrado. Grande abraço, até o nosso próximo encontro.